Bom, nós vimos o controller no lado do cliente. Agora nós vamos ver o controller no lado do servidor, né? Aqui, ó, controller. Esse aqui é o que está do lado do servidor, tá? Eu tenho então um array de parâmetros que é do tipo tValue. Tenho o controller herdando de tPersistent. Tenho uma variável de classe JSON_ArrayResposta. Tenho uma variável de classe fDataset, assim como eu tenho lá no cliente, né, que é um tClientDataset. Para que isso está aqui? Vamos já ver. Tem uma seção, tem um getDataset e o setDataset. Tenho dois tratar retorno também, ó. Teria que ter, né? Porque o controller, o produto controller, pessoa controller, ou seja, os controles eles chamam o método tratar retorno. E como eu utilizo apenas um controller para todas as classes, né? Produto controller, pessoa controller, é um só para o lado do cliente, para o lado do servidor, e ele chama o método tratar retorno, ele teria que existir tanto nesse controller cliente, como tanto nesse controller servidor, como lá naquele do lado do cliente que nós já vimos, né? Evidentemente, esse tratar retorno aqui, a implementação dele é diferente da implementação que se encontra lá no lado do cliente, né? Tem uma função extrair nome da classe controller e tem uma função montar parâmetros. E aqui eu tenho os métodos de consulta do REST, né? É um objeto JSON, esse cara aqui é o que vai ser declarado na URL lá do lado do cliente. Tem o accept objeto JSON, tem o update objeto JSON e tem o cancel objeto JSON, né? São os métodos consultar, inserir, alterar e excluir, que são chamados apenas nesse controller, né? Lá no T2TI 1.0, nós tínhamos esses métodos aqui implementados em todos os controllers, né? Tínhamos o método consultar, inserir, alterar, excluir em todos os controllers. Aqui não, né? No caso do REST, nós teremos apenas esse controle e é ele que vai centralizar o recebimento dessas requisições que virão dos clientes, né? E ele também que vai retornar os objetos para esses clientes, que sempre é um JSON Array. Ok? Vamos então ver como é que a coisa funciona, né? Primeiramente, em infra, eu tenho aqui, ó, o getDataset, ele retorna um nulo. Um setDataset é usado lá do lado do cliente, né? Eu tenho que ter isso daqui porque o controller no lado do cliente, ele tem esses métodos aqui com uma cláusulazinha override, né? Então, se eu vier aqui em produto controller, aqui ó, um getDataset e setDataset tem esse override, né? Significando que esses métodos estão no seu controller PY, tá? Então eu tenho que ter esse método aqui no controller do servidor, apenas para isso, tá? Mas eles não serão utilizados no lado do servidor jamais, tá? Daí eu tenho um tratar retorno. Olha só o tratar retorno aqui, como é que ele funciona. Se eu estiver recebendo uma lista de objetos, ele vai carregar, ele vai varrer essa lista de objetos, vai inserir os objetos dentro do JSON Array Resposta, que é esse cara aqui, ó, JSON Array Resposta, tá? Ele vai converter então cada item da lista de objetos para JSON, né? De object to JSON, chamando aí o tJSON-VO. Legal? No final das contas, ele limpa a lista de objetos que foi passada aqui para não haver vazamento de memória, né? Se no tratar retorno eu receber um objeto, aí o que acontece? Eu atribuo ao JSON Array Resposta apenas um elemento, que é esse objeto recebido aqui, convertido para JSON, tá? A seção vai me retornar a seção do usuário, assim como ocorre lá no lado do cliente, ocorre aqui também. Extrair nome da classe controller é um método de infra que eu vou utilizar aqui de dentro do REST, tá? Então vamos analisar os métodos REST agora, né? O método objeto JSON é o método que faz a consulta. Vamos ver como é que ele funciona. Eu recebo aqui a seção, recebo o nome da classe controller, recebo o nome do método, recebo os parâmetros, tá? Os parâmetros são string, né? Veja que os parâmetros lá no servidor, eles são recebidos através de um tValue, mas lá eu tenho um método montar parâmetros. Esse método monta parâmetros, o que é que ele faz?
Digamos que eu tenha recebido os parâmetros assim, ó. No filtro eu tenho recebido id igual a 0. Daí eu tenho recebido outro parâmetro página 0 e tenho recebido se o filtro, se a consulta é completa ou não, tenho recebido um false. Lá no lado do cliente ele faz o seguinte, ó. Ele separa isso daqui em pipes. Legal? Então é assim que virão esses parâmetros aqui, ó. Muito bem. Então vamos lá. Instancio aqui o JSON array resposta. Depois eu já informo que o retorno aqui, ó, será esse JSON array resposta que eu instanciei aqui. E chamo o método montar parâmetros, passando esses parâmetros aqui. Né? E por que eu preciso chamar esse método? Ora, se os parâmetros eles vieram assim, ó, separado por pipes, eu preciso agora montá-los de tal forma que eu consiga passar eles aqui como parâmetros para o método que eu vou chamar. Né? E é por isso mesmo que esse montar parâmetros, ele vai me retornar, ele está mais aqui abaixo, aqui ó, ele vai me retornar um TArray de parâmetros. E o que é esse TArray de parâmetros? Esse TArray de parâmetros é um array de tValue. Legal? Lá no lado do cliente eu uso tValue. Aí como é que eu vou passar esses tValues para o servidor? Complicado. Converto esse tValue numa string separada por pipe. Legal? Depois aqui eu pego essa string separada por pipe e converto em tValue de novo. É isso que eu estou fazendo, né? Então passo esses parâmetros aqui para cá, ó. E aí o que é que ele faz aqui? Ele recebe esses parâmetros, ele primeiro extrai as strings separadas por pipe, né? Daí ele faz um laço aqui, aí ele já faz o tratamentozinho aqui, ó. Se veio asterisco, modifica para o percentual, se veio uma barra invertida, aliás, se veio uma aspas, né? Uma aspa escapada, converta para aspas, tá? E aí no final das contas ele me retorna essa lista de parâmetros, tá? Se o parâmetro veio assim, ó, false entre aspas, né, ele retorna um false mesmo, né, um booleano. Se veio um true entre aspas, ele retorna um true booleano, tá? Porque esse tValue, né, esse array parâmetros que é um array de tValue, ele recebe os valores de qualquer tipo, né, como se nós estivéssemos trabalhando aí com o tipo variante, né? Depois então que eu monto os parâmetros, o que é que eu faço? Eu instancio aqui o controller que me foi passado, ó, tá? E executo o método que me foi passado aqui. Legal? Passando os parâmetros que foram montados aqui para mim, certo? Se houver alguma exceção, eu adiciono no result, que é o JSON array resposta, o erro e a mensagem de erro. Tranquilo? Muito bem. Tá, e como é que ele sabe, né, que esse JSON array resposta aqui ele vai receber uma lista de, sei lá, de produtos, por exemplo. Aí basta nós virmos aqui no produto controller e observar o que ele faz, ó. Método consulta. Digamos que aqui seja um método consulta, produto controller, método consulta, parâmetros, id igual, id maior que 0. Vai trazer todos os produtos, né? Então ele vem aqui, o retorno dele vai ser uma lista de produtos, daí ele chama o método tratar retorno, passando essa lista de produtos aqui, ó, tá? O que é que faz o método tratar retorno aqui mesmo? Como nós vimos, quando ele recebe uma lista, ele varre essa lista e coloca os objetos dentro do JSON array resposta, que foi instanciado aqui por mim, ó. Legal? Depois que ele termina de fazer isso, né, que ele termina de tratar esse retorno, ele retorna para cá, ó, para onde ele foi chamado. E o que é que ocorre aqui depois que ele executa esse método? Ele retorna para o cliente o JSON array. Então, nesse JSON array retorna a lista de produtos, ou retorna um erro caso tenha havido algum tipo de problema nessa execução, tá? O accept object JSON é bem parecido, né? Ele recebe o nome da classe, recebe o nome do método e recebe o objeto, né? O objeto é um JSON value, tá?
instancio o JSON resposta, converto o objeto recebido aqui via JSON value para um JSON object. Legal? Depois eu pego o nome da classe controller que está dentro desse objeto aqui, nome objeto controller. Daí o que é que eu faço? Olha, objeto local, que é um VO, eu executo o método JSON to object, tá? Passando o objeto recebido. Ok? Então recebi o objeto, peguei ele aqui, pego o nome da classe dele, converto o objeto do formato JSON para o formato VO. Legal? Daí eu instancio o objeto controller e chamo o método insere do objeto controller, passando o objeto local como parâmetro. Se nessa execução ocorrer algum problema, eu retorno um erro para quem chamou, tá? Update, mesmo esquema, né? Recebo lá o nome da classe, o nome do método, o objeto que é um JSON value, faço a mesma coisa, instancio o array, instancio o objeto, pego o nome da classe, executo o método altera do objeto controller que me foi informado, tá? O que está fazendo esse método extrair nome classe controller? Ele está logo aqui em cima. Ele recebe aqui o objeto VO que foi recebido, né? E aí vamos dizer que o nome do objeto VO seja produto VO, né? Produto VO.tProdutoVO. Ele vai substituir o VO por controller. Vai sair daqui produto controller.tProdutoController. É isso que está acontecendo aqui, tá? Certo? Então depois do update vem o cancel, que é o método excluir, né? Vem aqui, ó, o nome da classe controle, o nome do método e o ID, né? Então eu instancio aqui o objeto, chamo o método excluir, né, passando o ID como parâmetro. Legal? Esse é então o nosso método controller no lado do servidor, né? Depois nós vamos debugar as aplicações, né? Aplicação cliente, aplicação servidor ao mesmo tempo, e aí você vai visualizar melhor como é que a coisa funciona, tá? E você mesmo aí deve realizar essa tarefa, né? Deve debugar as aplicações ao mesmo tempo para entender o que é que está acontecendo aqui, como é que as coisas estão funcionando, tá? É importantíssimo compreender isso daqui para que você não se perca na manutenção da aplicação, ok?